One Punch Man tá insano, galera. Tivemos mais uma aparição de Deus. E ao que parece, ele e a Fubuki entraram em contato. Saitama contra Tatsumaki está mais próximo do que nunca. A luta vai acontecer? E finalmente temos um maior entendimento sobre o passado da Psychos e da Fubuki. Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo para mais um vídeo de One Punch Man aqui no canal. E quero avisá-lo que é muito importante que você fique até o final do vídeo, pois esse capítulo tá muito bom. Ele se inicia com uma Psychos mais jovem, noticiando a Fubuki que os membros de seu grupo estão aumentando. Ela diz que já esperava isso de alguma forma, já que as demonstrações reais são mais efetivas do que as explicações quando se trata de poderes psíquicos. Na sala de aula, Psychos diz que pode não demorar muito até que a sua sociedade de pesquisa sobrenatural assuma o controle do mundo através das sombras. Um grupo radical chamado Mão Invisível da cidade vizinha está tentando arranjar briga com a sua sociedade de pesquisas sobrenaturais. Esse grupo da Mão Vazia os subestimam, os chamando de crianças brincalhonas, o que aparentemente deixa a Psychos mais excitada para uma possível treta com esse grupo. Mais tarde, depois dessa briga de grupos, a Psychos diz: o Mão Invisível ofereceu-se para se tornar um subdiário. Parece que fizemos uma boa escolha em deixá-los viver. O nosso alcance está se expandindo mais uma vez. Desde cedo, a Psychos demonstrou ser uma pessoa bastante encrenqueira e malévola. Ela acredita estar ficando mais forte, mas ainda segundo ela mesma, os poderes da Fubuki ainda são superiores aos seus. Durante diversas noites, a Psychos ficou pesquisando e estudando sobre uma nova habilidade, o terceiro olho, que dá a capacidade de enxergar o futuro. Provavelmente deve ser a mesma habilidade que o homem misterioso do capítulo passado estava falando. A Psychos queria muito poder controlar essa habilidade. Se ela conseguisse controlar esse poder, ela seria capaz de predizer o futuro, assim como a grande profeta Shibabawa. Para quem não lembra, a Shibabawa teve a sua estreia na primeira temporada. Antes de morrer engasgada com uma pastilha para tosse, ela revelou uma profecia que a Terra está em perigo. Ela acredita que se ela conseguir dominar esse poder, o seu grupo poderá crescer rapidamente e se tornar uma gigantesca organização que poderá ser capaz de até mesmo lidar com a inimiga da presidente Fubuki, a sua irmã mais velha, Tatsumaki. Então ela leu aquele livro com o objetivo de dominar a habilidade de predizer o futuro. Logo, dores de cabeça começaram a castigar a Psychos. Ela acreditou que estava próxima de enfim conseguir ver o futuro que tanto desejava. Porém, a cada minuto mais ela parecia estar enlouquecida. Ela dizia: é indispensável, isso mesmo. A dominação mundial é totalmente inútil. Homo sapiens, como estão agora, não fazem absolutamente nada, além de comer, defecar, copular e se multiplicar o quanto puderem. Eles não têm um conceito de equilíbrio, são como uma praga de insetos devorando tudo, ou até pior. Não há glória em estar acima desta raça humana e reuni-los. Neste caso, devemos começar novamente do zero. Devemos destruí-los. Não temos escolha a não ser destruí-los. Esse é o nosso dever. Agora é a hora de nós, os escolhidos, conduzirem uma varredura limpa do Homo sapiens. Esse era todo o propósito da Sociedade de Pesquisa Sobrenatural. Você não concorda, presidente Fubuki? Ela murmura, se perguntando por qual motivo a Fubuki não vai aceitar os seus planos. Ela diz com todas as suas forças que a Fubuki irá se arrepender. Todas aquelas visões estavam deixando ela absolutamente louca. Enfim, voltamos para o momento em que a Fubuki enfrentava a Psychos. Ela se perguntava o que ela conseguiu ver do futuro. A Psychos foi derrotada e antes de cair no chão, a Fubuki a segura em seus braços. Fubuki a encara enquanto diz que ela nunca foi uma menina difícil. O que exatamente mudou nela? Essa é a fonte da sua loucura? Algo que vamos descobrir quando o futuro chegar. Enquanto tocava a Psychos, Fubuki de alguma forma consegue ter um pequeno vislumbre do ser que entrou em contato com a Psychos alguns momentos atrás. Ela viu aquela imagem assustadora e por um momento ela ficou completamente congelada. Ela apenas voltou ao mundo real quando seus subordinados a chamaram. Eles a perguntam se ela está bem, e ela responde que sim, ela acabou de apreender alguém muito importante para esse caso. Agora, no presente, ela ainda se pergunta o que era aquela coisa gigantesca. Custe o que custar, ela precisa fazer a Psychos falar. Finalmente, o time Fubuki chegou ao andar subterrâneo, em que a Psychos e o paranormal misterioso estavam. Em uma rápida troca de olhares, eles são capazes de reconhecer a Fubuki. Os executivos ficam um pouco incomodados por atrapalharem as suas negociações. O Saitama, relaxado como sempre, pergunta quem são eles.
já que até o momento a Fubuki não deu quase nenhuma informação pro Saitama do que realmente eles vão fazer ali. Acabou a visita, a Fubuki pede para que eles evacuem todos do recinto imediatamente. Os homens de preto ainda não compreenderam totalmente a situação. Como o QG adicionou a Psychos à lista de prisioneiros hoje de manhã, essa informação se tornou acessível para qualquer herói profissional. Com convicção, ela diz que, se sua irmã Tatsumaki ficar por dentro dessas informações, não levará muito tempo para que ela queira dar um fim definitivo na Psychos. Enquanto conversavam, a Tatsumaki já estava se preparando para pegar Psychos. O Saitama, ao ver a destruição daquele andar, diz saber quem foi a pessoa que destruiu a sua casa antiga. Enquanto isso, todo mundo está em desespero, quase morrendo. A Tatsumaki finalmente chegou ao local e pergunta aos profissionais o porquê da Psychos ainda estar viva. Ela joga diversos escombros em cima da Psychos para esmagá-la, mas a Fubuki e o Paranormal criam uma barreira protetora ao redor dela. O Paranormal tenta confrontar a Tatsumaki, mas ele é arremessado para longe com muita facilidade. O QG dos heróis agora estava uma completa bagunça. Os negociantes ficam tão apavorados que nem mesmo conseguem se mexer. A Fubuki pede para que eles fugissem logo, pois ela e seu time tentarão segurar a sua irmã. A Tatsumaki a questiona o que diabos ela está tentando fazer. Vai mesmo tentar proteger esse monstro? Você sofreu alguma lavagem cerebral? Logo visitamos uma das memórias das irmãs psíquicas. Elas estão em um restaurante e a Tatsumaki dizia que os Tsukuyomi foram a organização de pesquisas psíquicas que a fizeram prisioneira e uma cobaia quando criança. E eles estão atrás da Psychos. Embora a Psychos seja um monstro, ela não deseja entregar alguém para essa organização. Por mais que a Tatsumaki muitas vezes pareça ser uma pessoa fria por fora, por dentro ela é uma pessoa bastante compassiva e forte o suficiente para proteger um monstro que um dia quase a matou. Até mesmo a Fubuki ficou surpresa com essa revelação. A Tatsumaki irá fazer uma cena e deseja a ajuda da sua irmã mais nova nesse teatro. Por mais insano que isso pareça, a Tatsumaki tem os seus motivos, porém, no momento, eles ainda não são revelados. O Paranormal se recuperou, ele apagou os negociantes do QG dos heróis com um golpe telecinético e destruiu as câmeras de segurança. Ele está bastante satisfeito com a presença das irmãs psíquicas, a sua aura está mais violenta do que antes, e parece que o Paranormal quer levar essa luta a sério. A Tornado está com seu semblante psicótico novamente. Ela diz em tom de sarcástico que parece que houve um progressinho no desenvolvimento dos paranormais artificiais. A Fubuki reconhece a força do Paranormal, ele não é uma pessoa que gosta de brincadeiras. E o Saitama ainda tá de mal com a Tatsumaki por ela ter destruído a sua casa, mas parece que ela não tem nenhum pingo de arrependimento. Até o momento, tudo que esses paranormais fizeram foi destruir as coisas e dar muita dor de cabeça ao careca. A Fubuki acredita que fez uma boa escolha em trazer o Saitama. Ela consegue ver uma incrível força nele. Ela diz que apesar dele estar se fazendo de bobo, ela crê que quem derrotou o Garou foi o próprio Saitama. Galera, isso é simplesmente incrível. A cada dia o Saitama está sendo reconhecido pela sua força. A fé que a Fubuki deposita no Saitama abre inúmeras oportunidades para que ele seja ainda mais reconhecido. Também a gente não pode se esquecer de Deus. As visões da Shibabao alertaram um grande perigo ao planeta. E a habilidade do terceiro olho que a Psychos possui possivelmente pode ter sido ativada inconscientemente quando a Fubuki entrou em contato com ela, já que boa parte desse capítulo a Psychos demonstrou não ter o controle absoluto dessa habilidade, o que a levou à loucura. Se essa for realmente uma imagem do futuro, acredito que essa batalha pode estar mais próxima do que imaginamos. Até mesmo parece que o terreno está sendo preparado para esse desfecho final, com as pessoas descobrindo e reconhecendo a força do Saitama. Algo que até alguns anos atrás ninguém pensou que isso iria realmente acontecer. O homem que apenas se tornou um herói por diversão agora é a principal escolha para salvar o mundo. E a Fubuki aparentemente sabe que ele é o único que pode enfrentar aquele ser misterioso que ela viu. E eu te pergunto, o mundo realmente está pronto para saber da existência do poder do Saitama? Será que algum dia o Saitama vai alcançar a classe S? Eu quero saber o que você acha sobre isso. Agora que o Saitama está na classe A, você acha que logo ele vai alcançar a classe S? Comenta aí embaixo a sua teoria, que eu vou dar um coraçãozinho. Mas enfim, voltando pro capítulo, o Saitama diz que ele realmente não se lembra de ter vencido o Garou. A Fubuki também lutou contra o Garou.
Na verdade, ela só fez uma pequena participação na luta do Bomb contra o Garou. Mas enfim, ela tava lá, participou. Mas ela diz que ele foi alguém que ascendeu, entre aspas. E como Saitama é alguém que derrotou o Garou, com certeza ele deve ser mais uma outra pessoa que ascendeu. Como uma pessoa que abriu mão dessas coisas, ela diz ser capaz de fazer essa distinção. Enquanto isso, a batalha de Tatsumaki contra o Paranormal continuava. Eles abrem uma enorme fenda embaixo do Saitama, e a Fubuki só conseguiu ficar vendo o Saitama caindo como se fosse um boneco. O Saitama acabou caindo no andar de contenção de monstros de nível demônio. Ele se pergunta, que lugar é esse? Estão mantendo monstros como bichos de estimação aqui no meio do QG da Associação dos Heróis? Se é assim, então acho que não tem problema ficar com um cachorro onde eu moro. E assim finaliza o capítulo de hoje. Se nos apoiarmos na webcomic, a batalha de Saitama e Tatsumaki está muito próxima. Possivelmente, ela ocorrerá a partir do capítulo 179. Muitas coisas foram reveladas nesse capítulo de hoje. Provavelmente um dos principais gatilhos para que a luta de Saitama contra Tatsumaki aconteça será o motivo da Tatsumaki ter destruído a sua casa. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de One Punch Man. E quando sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Mas enfim, eu me chamo Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.